A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento à Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro de Samuel, do capítulo 11 ao capítulo 15. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, Davi e Betseba. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com eles os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Pois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda, hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele. E o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama com seus servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolarize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade e a pelejar? Não sabíeis vós que havia de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu um Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu o teu servo Urias o Heteu. E foi o mensageiro, entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe enviara a dizer.
E disse ao mensageiro a Davi: na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós no campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou o seu senhor. E passado o luto, Davi a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12. O profeta Natã repreende Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei na tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi. Então entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligiria? Viu porém Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comestes pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim.
Então consolou Davi a Betseba, sua mulher. Entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome Salomão. E o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Gedidias, por amor ao Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: Pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta agora o restante do povo acerca da cidade, e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi todo o povo, e marchou para Rabá, pelejou contra ela e a tomou, e tirou a coroa da cabeça do rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, opôs as serras, as talhadeiras de ferro e os machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolo, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Capítulo 13. A história de Aminon e Tamar. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab um homem muito sagaz, o qual lhe disse: Por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha, me dê de comer pão, prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa e amassou, fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira e as tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Aminon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei da sua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e a levou a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedir assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse: Ponha fora a esta e fecha a porta após ela. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou. O pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas,
muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque Absalão odiava a Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão mata Aminon. E aconteceu que, passado 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Hazor, que está junto a Efraim. Convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não tecermos pesados. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não deixa ir conosco Aminon, meu irmão? Porém o rei disse: Para que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Fere a Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vô-lo ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rasgadas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga o meu senhor que mataram a todos os moços filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu, e o moço que estava na guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram, levantaram a sua voz e choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. A fuga de Absalão. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi lamentava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Capítulo 14. Joabe traz Absalão para casa. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto, não te unjas com óleo e sê como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E vai ao rei, fala-lhe conforme a esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoita falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade, sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, eles brigaram entre si no campo, e não houve quem o apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que a toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que te feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de teu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoita ao rei: Há injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fique inculpável. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembra-se o rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam em destruição
e não extermine ao meu filho. Então disse ele: vive o Senhor que não há de cair no chão nem dos cabelos de seu filho. Então disse a mulher: peço-te que tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas lhe guiará pensamentos para que não fique banido dele os seus desterrados. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva? Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que destruir juntamente a mim e ao meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. Meu senhor, teu Deus, será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Disse a mulher: ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu-lhe a mulher e disse: vive a tua alma ao rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto, vai e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, e inclinou e agradeceu ao rei. E disse Joabe: hoje conhece o teu coração, que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei tem segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: retorne para a tua casa, mas não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo o Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé à cabeça, não havia nele defeito algum. E quando cortava o cabelo, sucedia que no fim de cada ano o cortava, porquanto muito lhe pesava, e por isso o cortava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nascera a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele. E enviou ainda segunda vez, contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo num pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe para que vim de Jesur, melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão. Capítulo 15. A rebelião de Absalão. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava à entrada da porta. E sucedia que todo homem que vinha, que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si. Ele dizia: de que cidade és tu? E dizia ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem eu te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão:
A quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe a fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão e pegava e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão a coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, a cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor, porque morava eu em Jesur, na Síria. Fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo. Então, estando ele oferecendo seus sacrifícios e a conjuração se fortificava, vinha o povo e ia crescendo Absalão, a fuga de Davi. Então veio o mensageiro de Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que, porventura, não se apresse ele, nos alcance, lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a casa a pé, deixando, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus. 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que irias tu também conosco? Volta e fica com o rei, porque és estrangeiro, também desterrado de teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, a tomar e torna a levar os teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: Vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servo. Então Davi disse a Itai: Vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos teus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: Não és tu porventura vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorei nas campinas do deserto até que tenha notícias vossas. Zadok e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta e caminhando descalço, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: O Senhor transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai,
o arquita veio a encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e a Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso-me mandares de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve nesse canal, acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada um dos irmãos que esteve acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.